O padre Fábio de Mello. É ele mesmo. Um homem que se diz uma pessoa que difunde a palavra de Cristo, que é um homem que veio à Terra para falar de compaixão, amor e tudo mais, jamais deveria falar isso de um pai de família, ao ponto de o Danilo, numa entrevista lá com ele, perguntou se viu que o Hermes Renato fez o Padre Gato e tal, não sei o que, né? Aí ele respondeu assim, eu vi, o cara que fez morreu, né? Eu falei, cara, ó a frequência da parada. O cara tá me maldizendo aí na missa dele pra mais de 1 milhão. Tinha 1 milhão de views. Não vou ficar pesando aqui, mas vacilou, né, mano? Na entrevista ao podcast Linhagem Geek, Felipe Torres revela os bastidores de uma polêmica com o padre Fábio de Mello, que pouca gente conhece. Segundo Felipe, a reação do padre a uma simples paródia foi tudo, menos cristã. Ele ainda dispara críticas duras, chamando o religioso de vacilão e questionando sua postura diante do humor. O clima pesou e o relato virou um dos momentos mais tensos da conversa. Assiste até o final e entenda por que esse caso virou assunto quente nos bastidores da fé e da comédia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos ao corte. Ô Felipe, outro personagem também que de vez em quando vira e mexe tá tocando aqui na nossa televisão é o Padre Gato. Cara, isso aí, esse Padre Gato é fantástico. Tá chovendo freira. Tá chovendo freira, pegou pilha? Pegou arma. É, porque como que foi, obviamente a gente sabe quem é a inspiração do Padre Gato. É, o Fábio de Mello, porra. O padre Fábio de Mello. É ele mesmo. E da onde veio a ideia? Como é que foi? Vocês estavam reunidos? Como que veio essa ideia do Padre Gato? Cara, a gente tava... O padre andando de skate, lá, e aí alguém mostrou esse cara. Falou assim, pô, deixa eu ver esse padre aqui. Pô, e todo mundo ficou com um tesão tremendo. Falou, porra, que padre bonito, rapaz. Porra, não sou viado não, mas se fosse, dava pra ele, cara. Tô brincando. Não, mas aí a gente viu o padre, falou, achou ele bonito, porra. Falou assim, porra, tem alguma coisa estranha nisso. Vamos fazer um padre pra sacanear, porra. E a gente não mede na hora de zoar, né, cara? Seja a igreja, seja pastor, seja o que for. Só no período da Record que não dava. Porque não dá, né, meu? Pra falar de mal de ser vegano no churrasco, né, meu? Exato. Então a gente joga o jogo que dá pra jogar. Mas vocês sofreram algum tipo de represália por conta do Padre Gato? Não. Não? O que rolou foi o cara ter ficado puto ao ponto de o Danilo, numa entrevista lá com ele, perguntou se viu que o Hermes Renato fez o Padre Gato e tal, não sei o que, né? Aí ele respondeu assim, eu vi, o cara que fez morreu, né? Olha. Ele falou assim mesmo? Falou, cara. Eu achei assim, sinceramente... Caraca, eu não sabia disso. Um homem que se diz... uma pessoa que difunde a palavra de Cristo, que é um homem que veio à Terra para falar de compaixão, amor e tudo mais, jamais deveria falar isso de um pai de família que morreu de forma trágica. Eu não vou ficar pesando aqui, mas vacilou, né, mano? Vacilou. Pegar ar de comediante, mano. Falar assim, pô, é engraçado e tal, mas, pô, tem nada a ver comigo, eu sou mais bonito. Porra. Sai bem, né? Sai bem, meu. Sai bem. Mas não, falou essa cagada aí. Mas tem um monte de gente que pega pilha. Na época que eu trabalhei lá no Pânico, eu fiz o Valdomiro, fiz o Valdomijo. Valdomijo é incrível. O bicho pegou uma pilha do caralho. Eu falei com o Emílio, falei lá na época, falei, cara, não vai fazer essa porra não. Ele falou, vai ficar com medo, bicho. Eu falei, porra, meu, o cara tá me maldizendo aí na missa dele pra mais de 1 milhão. Tinha 1 milhão de views. Ele chegou e falou assim, como é que ele falou? Ele falou assim, os caras lá daquele programa, aquela desgraça daquele programa lá, que eles, eu não gosto nem de falar o nome deles. Não quero falar o nome deles. Fizeram o Valdomiro, mas com xixi na calça, é Valdomijo. Aí o público, os fiéis começaram a rir. É lógico. Ele não é pra rir não, rapaz. Não é pra rir não. Depois um sujeito desse aparece com um câncer aí na cabeça, não sabe por quê, né? Eu falei, cara, ó a frequência da parada. TV aberta, eu vou ficar batendo de frente com esses malucos. Esses fiéis todos mandando energia negativa pra mim. Tô fora, irmão. Tô fora. Sem contar que era hoje em dia isso aí dá merda. Você vê que coisa de 5 anos a parada já melou? Sim. E eu nem considero isso, sinceramente, eu acho que isso é uma caracterização. Sim. Blackface era como era lá na época do teatro... Sim, similar ao teatro de revista norte-americano lá, que eles pintavam o cara e faziam de forma jocosa, sabe? Eu discuto muito... eu não discuto porque eu não tenho espaço pra isso, mas eu
Eu discordo bastante desse tipo de interpretação de que um homem branco não possa fazer um personagem mulato, preto, por exemplo. Eu acho sensacional aquele personagem do Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. do Trovão Tropical. E você sabe que deu merda lá. Pra Né? cacete. Deu merda depois, né? Foi Sim. retroativo. Então, por isso, nem mostra muito esse sketch aí, não. Não, é um negócio que eu preciso entrar nesse assunto, porque eu queria muito ouvir o teu relato do o que aconteceu com o Fausto. Porque assim, eu lembro que eu tava começando a fazer algumas coisas na internet, e aí eu falei, a gente sempre tem aquele sonho, né? Que, se eu conseguisse me dar bem, eu queria conhecer essas pessoas, queria conhecer o Hermes e Renato, Pânico. E cara, foi um dia que eu fiquei muito triste quando eu soube da notícia. Eu lembro até da matéria. Às vezes eu até vejo a matéria que o Alfinete fez lá com o pessoal do Pânico, que acho que foi uma homenagem muito legal. Eu lembro do Alfinete lá no dia. Como é que foi, Felipinho, essa notícia? E como é que você avalia hoje, com a cabeça de hoje, tudo o que aconteceu? Porque vocês eram muito, mas muito próximos. Cara, assim, se discutia muito pouco a questão da saúde mental, né? Até aquele período. Você sabe que o Fausto morre na mesma semana que o Robbie Williams, né? A mesma semana. Então, assim, naquele mês, o tema foi muito abordado, a questão da saúde mental das pessoas. O Fausto foi acometido por uma forte depressão, em que a gente teve dificuldade de identificar isso como depressão, né? Porque a gente achava que... No dia a dia ele não dava sinais. Cara, eu acho que assim, no último ano de vida do Fausto, o Fausto estava um pouco estressado demais com tudo, mas ele tinha os motivos. Ele tinha um papel de liderança. Isso foi 2014, foi trazendo na cronologia que tu passou. FX. Foi na transição pra FX, né? A gente tava gravando o piloto pro FX e mais 10 sketches pra Copa do Mundo de 2014. Temático Copa do Mundo. Então a gente pegou o orçamento e fez lá o piloto. Assim, várias coisas aconteceram nesse período. Não foi fácil a produção e o fluxo de caixa do FX. Isso é uma coisa difícil até na produção audiovisual nacional. Esse fluxo de caixa, parece que os canais, as emissoras têm um certo medo da entrega das produtoras, né? Então condiciona muito as entregas. Então pra gente foi muito difícil produzir pro FX, apesar de ter tido grana boa, foi difícil produzir. Isso eu acho que afetou um pouco ele no papel de liderança, a responsabilidade disso. Estressou ele a mais do que ele esperava. Ele é um cara que se cobrava muito? Muito. Perfeccionista, um cara muito inteligente e culto e muito atento ao detalhe, né? Um professor pra mim, essa que é a verdade. Um grande amigo, mas acima de tudo, um professor. Você aprendia muito estando do lado dele. Porque ele era um cara que aprendia fazendo. Então você tá do lado de uma pessoa que punha a mão na massa e tinha tanta ciência em tudo que fazia, você acabava se tornando também um bom observador. Mas voltando à questão da saúde mental, hoje é assim, uma preocupação que toda família tem com seus familiares, né? Você vê alguém hoje um pouquinho mais triste, você quer saber, você quer entender. Mas naquela época não se tinha, não é tanto tempo assim, são 10 anos, 11 anos vai fazer. Mas não se discutia tanto sobre essa questão e a gente nunca imaginou que escalaria pra uma tragédia, pra uma coisa como essa. Fatalidade. Uma fatalidade. Não é uma fatalidade. É fatal, mas não é uma coisa que poderia ser evitada, né, vamos dizer assim, né? Mas a gente até hoje sofre. Eu particularmente penso sempre nele. É uma referência pra mim. Sempre quando eu tô aqui fazendo algo pro Hermes e Renato ou algo pro Massacration, eu tenho sempre ele como uma referência. Eu tô sempre buscando o que o Fausto faria aqui nessa situação, entendeu? E principalmente do ponto de vista criativo. Então, assim, até hoje uma perda irreparável, vai ser sempre uma perda irreparável, um ser humano, uma pessoa, um artista fantástico. Mas a gente tem a sorte dele ter deixado um legado em vídeo, né, cara? Então, assim, é verdade. O que eu digo para os nossos fãs e para as pessoas que até hoje se entristecem com a ausência dele
na nossa... No nosso plano aqui, né? Eu acredito que a coisa não é só por aqui. Você pode ter a oportunidade de matar essa saudade dando risada, né? Essa que é o ponto positivo, porque tem coisa pra caralho do Fausto na internet, legal pra cacete, né? Então, a gente tem um canal do YouTube que dá essa oportunidade da galera estar sempre lá podendo revisitá-lo. E uma coisa que eu gosto sempre de relembrar aqui as pessoas é que para que dê atenção sim a esse tipo de problema, seja um familiar, um amigo, é sempre importante estender a mão para uma pessoa que está nessa dificuldade, é muito importante. E buscar a fundo mesmo, tentar fazer com que a pessoa se abra, porque o Fausto tinha dificuldade de se abrir, né? Então talvez se a gente tivesse insistido em que contasse, tivesse buscado... Ele era casado ou não? Casado. Era. Mas a vida, ela prega essas peças na gente mesmo. Não tem muito o que dizer, né, cara? É muito duro, mas acontece. Isso é verdade. Agora, né, a gente infelizmente acabou perdendo o Fausto, mas como você mesmo disse, ele deixou um grande legado. E um desses legados é o Palhaço Gozo. Puta, muito foda. Cara, isso aí. Cara, o Palhaço Gozo... assim, não teria a mínima chance do Palhaço Gozo hoje na televisão, né? Como que... Você participou da construção do Palhaço... Como é que era a musiquinha lá? Tem várias. Do puteiro? Toca no meu... que você vai me fazer feliz. E na cabeça também. E no saquinho também. Dá uma bitoca no meu pênis. Como que nasceu a ideia do Palhaço Gozo? Não precisou pensar muito, né? Vamos fazer um palhaço, vamos fazer um programa infantil. Mas é só vocês conseguiriam fazer isso. Sabe qual é o lance que eu acho do Hermes Renato? A nossa cara de pau é tamanha que eu costumo dizer que é coragem. Porque tu se vestir de palhaço com uma porra de símbolo, tá cobrindo aqui, mas é um splash de porra. É, isso mesmo. De escrito gozo dentro. Você tava falando aí. O idiota. Você tem coragem de ser idiota, cara. Tem que ter culhão pra ser idiota, viu? Porque as pessoas têm vergonha. Falam, porra, mas eu vou fazer isso aqui. Mas, mano, vou. É o que eu me divirto fazendo. A gente se diverte fazendo. O Palhaço Gozo é um dos legados. Esse é um legadaço. Palhaço Gozo, Cláudio Ricardo. Cláudio Ricardo, Sem a Bolsa, Tela Class. São vários hits. Não, do Fausto. Palhaço Gozo. Eu gosto do Bandido da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha. Você sabe de uma história? O Fausto parou de fazer o Bandido da Luz Vermelha por causa de uma mulher que eu ficava. A mulher que eu ficava, a mãe dela foi atacada pelo Bandido da Luz Vermelha na década de 60 ou 60. E ela quase morreu, velho. Caraca. Ela chegou pra mim um dia, essa mina. Falou, cara, poxa, te pedi um favor. Pô, dá um tempo de fazer brincadeira com o Bandido da Luz Vermelha, por favor. Eu falei assim, sério? Por quê? Minha mãe foi atacada por ele, quase morreu. Ela tem uma cicatriz no pescoço, no ombro, não sei, de um punhal que ele tentou enfiar nela. Ela conseguiu se desvencilhar dele com um cinzeiro, deu uma cinzeirada na cabeça do cara e fugiu. Eu, tá bom. Eu não dei muita atenção. Eu falei assim, porra, pelo amor de Deus, né? Pô, me fiz um negócio desse, eu já sem noção, queria continuar fazendo. Contei pro Fausto. O Fausto falou, nunca mais eu faço. Olha... Nunca mais eu faço. Eu falei, porra, por quê, cara? Ele falou, não, tá maluco. Pô, se uma pessoa próxima a gente sofreu um ataque do cara, a gente não tem direito de fazer essa porra não, cara. Então ele tinha... E eu tenho também. Eu sou o seguinte, eu não recuo com a piada. Mas eu acho, assim, as pessoas têm direito de se ofender, cara. Eu não sou contra a pessoa se ofender. Eu vou avaliar a ofensa, sabe? Vou ter esse direito. Agora, porra, num caso como esse, porra, a pessoa foi, porra, próxima e foi atacada, sabe? Porra, não tem necessidade de eu continuar fazendo. Não é um negócio que é tipo, porra, tá todo mundo falando, é um personagem. Não tem necessidade. Eu concordo. Às vezes, assim, você tem certos tipos de choro que eu acabo acatando porque você se identifica, entendeu? Por exemplo, eu cometi um equívoco há um tempo atrás quando teve o acidente do Kaique Brito,
O Bruno De Luca e o Kaique Brito, eu conheço eles pessoalmente. E eu tenho ultimamente feito a questão de, quando eu tenho uma palavra num lugar público, falar sobre isso. Eu soltei um vídeo que eu fiz de sátira do Bruno De Luca dias depois do acidente. Coloquei, ó, postei e saí correndo. Pô, mas um amigo do cara, ele veio em mim. Falou, pô, Felipe, caralho, soltou aquele vídeo ali, ainda me colocou num balaio, né, meu? Porque, pô, eu tô sofrendo com tudo isso que tá acontecendo. Meu amigo, eu conheci os dois juntos. Eu não tinha direito de fazer aquilo. Sinceramente. Eu fui escroto. Eu tirei, cara. Entendeu? Eu tirei. Eu não quero ser escroto fazendo humor. Eu quero ser divertido. Eu quero que as pessoas deem risada, se sintam provocadas. Mas eu não quero ser escroto, cara. Eu acho que muito dos problemas que a gente teve com o humor se tornou um problema pra muita gente a partir do momento que a gente começou a deixar de fazer humor e fazer polêmica só. Ou ataque especificamente, né? Porque eu não... Porra, tem coisa assim, cara, que eu não entendo a piada. A piada, às vezes, é só ser provocativo só, sabe? Então, pra mim, isso não é piada. É uma provocação, é uma polêmica. Eu acho que a gente se fudeu um pouco e tá no ponto que tá hoje em dia, porque a galera começou a arregaçar muita manguinha lá no Twitter, lá atrás, entendeu? Foi lá no Twitter. A falta de sabedoria de utilizar a ferramenta. Entendeu? Nos colocou nesse sniper contínuo que a gente vive hoje na comédia. Você não pode dar mole no YouTube não, irmão. No Instagram da vida. Pode crer. Você toma umas denúncias lá que você fica sem a lojinha, porra. Fecha a lojinha. Arreia a porta. Então, o que achou disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários para eu saber. Por fim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.